Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 60.2, falando sobre literatura barroco no Brasil. Vamos lá, então? Vamos lá. Aula 60. O que estava acontecendo nesse momento histórico, né? No mundo amado. Olha só, o apogeu do absolutismo e da Contra-Reforma. E o fim das grandes navegações. E no Brasil? A Bahia como centro econômico e político em virtude do ciclo da cana-de-açúcar e a exploração institucionalizada. Então, o barroco no Brasil começou em 1601 com a obra Prosopopeia de Bento Teixeira. Tá? O barroco tem o seu marco inicial em 1601 com a publicação do poema épico Prosopopeia de Bento Teixeira. Gregório de Mato, conhecido também como Boca do Inferno, sua poética se divide em poesia religiosa, também conhecida como sacra, o pecado arrependido diante de um Deus perdoado, e a poesia lírica, amorosa, carpe diem, né? Certa atitude reflexivo-filosófica, e a poesia satírica, crítica à sociedade de sua época. Padre Antônio Vieira tem a oratória sacra conceptista, fazia jogo, né, de palavras, né, para instruir, uma maneira de convencer, né, as pessoas. Privilegiou as grandes questões político-sociais, escreveu mais de 200 sermões. Aí temos também outros autores, como falei, né, que marcou o início, Bento Teixeira. Aí temos Manuel Botelho de Oliveira, Sebastião da Rocha Pita. Mas que se destacou mesmo, amadinho, foi Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira, né? Eles que são os principais nomes do barroco brasileiro. Quais são as correntes do barroco? Nós temos o cultismo, que é o gongorismo, que predomina na poesia, a mais relacionada à forma, atitude sensorial, apelos aos sentidos, às imagens, jogos de palavras, rebuscamento formal, uso exagerado de figuras de linguagem, como antítese, paradoxos, hipérboles e metáforas. E a questão da corrente conceptista, né? É o conceptismo, é o quevedismo. É o predomínio na prosa, mais relacionado ao conteúdo, atitude intelectual, apelos ao raciocínio e ao conselho, jogos de ideias, retórica aprimorada, jogo intelectual de paradoxo e sutileza lógica. Então, falando da questão do contexto histórico no Brasil, depois de ter tido uma forte participação na Península Ibérica, né, o barroco, chega ao Brasil, né? Onde que ele vai ser focado? No Nordeste, né? Precisamente onde? Na questão da época, né? Da potência econômica, da questão da cana-de-açúcar, tá certo? E outras culturas. Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira, os principais nomes do barroco brasileiro, têm ligação com a Bahia, né? Sabemos que o Gregório de Matos, ele é realmente brasileiro, né? Mas Padre Antônio Vieira, ele nasceu em Portugal e aos 7 anos veio para o Brasil, tá certo? E ficou aqui até a sua partida. Belezinha, então, considerado mais brasileiro, mas ele também foi reconhecido pelo barroco em Portugal pelas suas produções, pelos seus sermões, certinho? Então, ficamos por aqui, daqui a pouco eu retorno, né, para o nosso Tirando Dúvidas. Até lá! Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento do Tirando Dúvida, resolução de atividade de sala. Vamos lá treinar, vamos lá para a prática? Vamos lá para a nossa primeira questão. Com referência ao barroco, olha bem aqui, amadinho, todas as alternativas estão corretas. Todas. Menos, letra A. O barroco estabelece contradições entre espírito e carne, alma, corpo, morte e vida.
B, o homem centra suas preocupações em seu próprio ser, tendo em mira seu aprimoramento com base na cultura greco-latina. D não, amadinha, é C. Olha só, vamos ajeitar aqui, tá? Que é C. O barroco apresenta como característica marcante o espírito de tensão, conflito e tendência opostas. De um lado, o teocentrismo medieval e de outro, o antropocentrismo renascentista. D. A arte barroca é vinculada à Contra-Reforma. E o barroco caracteriza-se pela sintaxe obscura, uso de hipérbole, de metáforas. Então, qual que não faz parte, né? Que não faz parte da questão que está relacionada ao barroco, as características, o que acontecia no barroco. A, B, C, D ou E, nós temos aqui o gabarito letra B, que fala o seguinte, né, que está exceto, o homem centra suas preocupações no próprio ser, tendo em mira o seu aprimoramento com base na cultura greco-latina, tá descartada, tá certo? Então, essa daí que não faz parte. A incorreta. Vamos lá para a questão 2. Sabe-se que o barroco produziu uma literatura que expressa o conflito do homem em face à vida. Em que verso de Gregório de Matos Guerra se verificam alguns traços do conflito antes referido, a ponto de ele tentar a fusão dos opostos. A. Na vira em minha vida a formosura. B. Quem vira um tal flor que não a cortara? C. É na alegria, sinta-se tristeza. D. Ouvia falar nela a cada dia. E meus olhos dizem então por defender-me. Então, essa questão, em que verso de Gregório de Matos se verifica alguns traços do conflito, a ponto de tentar a fusão dos opostos, onde mostra a questão da antítese, né? E aí, A, B, C, D ou E. Já estou dando um spoilerzinho para você, né? E você vai logo procurando qual a parte, né? Palavras opostas, né? Oposição. Nós temos aqui a letra C, né? Na alegria, sinta-se tristeza. Olha só. Ó, fusão dos opostos. Como alegria, oposição a tristeza. Gabarito C. Questão 3. A preocupação com a brevidade da vida induz o poeta barroco a assumir uma atitude que quer gozar ao máximo seus dias enquanto a mocidade dura. B. Desiste de lutar contra o tempo, menosprezando a mocidade e a beleza. C. Se deixa subjugar pelo desânimo e pela apatia dos céticos. D. Descrê da misericórdia divina e contesta os valores da religião. E. Se revolta contra os insondáveis desígnios de Deus. Então, a preocupação com a brevidade da vida induz o poeta barroco a assumir uma atitude que... Qual é a alternativa, Amadinho? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui o gabarito, letra A, né? Que quer gozar ao máximo seus dias enquanto a mocidade dura, né? O carpe diem, aproveite o momento, né? Que a vida é passageira. Então, por isso que a alternativa é a letra A. Questão 4. A escolha alternativa que completa de forma correta a frase. Então, nós temos aqui a poesia de Gregório de Matos associada ao, né? Pode ser dividida em e. Será que a letra A é barroco, lírica, religiosa, satírica? Ou B, romantismo, épica, lírica, religiosa? Parnasianismo, lírica, satírica, nacionalista? Barroco, satírica, lírica e épica? Arcadismo, indianista, religiosa e satírica? Então, é claro que quem prestou atenção já sabe que não é romantismo, não é parnasianismo, nem arcadismo, tá certo? Então, já sabe que é barroco.
Só que você lembra também que o Gregório de Matos, né, o Boca de Inferno, teve 3 fases, né? A questão sacra, religiosa e satírica, né? Não teve aquele momento de épica. Então, já foi descartada a letra D. Qual que ficou, amadinha? Ao gabarito, letra A, né? A poesia de Gregório de Matos associada ao barroco, presta bem, né? Associada ao barroco pode ser dividida em lírica, religiosa e satírica. Por isso que a alternativa é a letra A. Vamos lá, terminando essa primeira parte das questões, das atividades, vamos lá para o nosso momento Se Liga do Enem, que é o momento de treino, porque aluno da mediação tecnológica já sabe que o futuro é agora, o momento é agora para você exercitar. Então, amadinhos, se liga no Enem. Aqui nós temos o seguinte, ó. A instabilidade das coisas do mundo, de Gregório de Matos. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em triste sombra morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza. A firmeza somente na inconstância. Então, lembrando, né, que aqui é a poesia de Gregório de Matos. Aí nós temos o seguinte, ó. A ideia central do texto. A duração efêmera de todas as realidades do mundo. A grandeza de Deus e a pequenez humana. Os contrastes da vida. A falsidade das aparências. A duração prolongada do sofrimento. Então, qual é a ideia central aqui desta poesia, dessa produção, né? A estabilidade das coisas do mundo de Gregório de Matos. Aí você pode fazer a releitura, tá certo? Para pegar a ideia central do texto. Um tempinho para você ler enquanto eu tomo, né? Vou hidratar aqui a minha garganta rapidamente e você vai verificando. Aqui um pouquinho. Ok. Qual a ideia central? Você já leu as alternativas. E aqui leio? Então vamos lá. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em triste sombra morre a formosura. E contínuas tristeza e alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, com o gosto da pena assim se fia? Mas o sol em luz falte a firmeza. Na formosura não se dê constância. E na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo e fim pela ignorância. E tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância. E aí, qual foi a ideia central do texto? É gabarito letra A, né? Fala da questão da duração efêmera de todas as realidades do mundo, né? Que a vida é passageira, amadinho. Por que falar isso? Ó, logo lá no primeiro, nasce o sol, não dura mais que um dia. A questão, ó. Triste sombra morre a formosura, contínua tristeza e alegria. Porém se acaba, por que nascia? Por que o sol se acaba e por que nascia? Porque há. Se é tão formosa a luz, por que não dura? Então, daí você vai... A questão da duração efêmera de todas as realidades do mundo. Por isso, gabarito, letra A.
Agora, o nosso clube de leitura é um momento de relaxamento. Nós estamos na unidade 2. Olha só, Amadinha. Olha só, na próxima, está chegando o nosso dia do nosso clube de leitura, da gente conversar sobre o quê? Pedro Bandeira, né? A Marca de uma Lágrima. Aqui, ó. Então, A Marca de uma Lágrima é um livro infanto-juvenil de Pedro Bandeira, publicado em 1985, né? Pela editora Moderna. É um livro livre de adaptação da obra Cyrano de Bergerac e de Edmond Rostand. Beleza? Então, fique ligado. Olha só, chegando daqui a pouco o nosso clube de leitura. E aí, Amadinho, deu tempo de você tirar aquela foto e enviar para mim? Deu ou não deu? Ó, olha, estou aguardando, ó. Professor Otonilde, né? Moura, da Escola Presidente Eurico Gaspar Dutra. Aqui um grande abraço para a turminha, aqui, aproveitando o espaço externo da escola para fazer a sua roda de leitura, o seu momento de leitura com os Amadinhos do primeiro ano. Beleza? Um grande abraço. Temos também mais outra turma do primeiro ano, da professora Ângela, né? Da Escola Colina Verde, ó. Rondolândia, distrito de Corumbiara. Opa, travou, Amadinho. Vamos lá. Corumbiara, né? Credes Cerejeiras, tá certo? A turma do primeiro ano da professora Ângela. Um grande abraço aí para essa turminha, né? No momento que estão em sala de aula e o momento de descontração no pátio da escola. Temos também mais outra turma aqui, é da professora Mari, né? Da Escola Plácido de Castro, Juscelino Kubitschek. Eu falei JK, né, Madinho? Então só pode ser Juscelino Kubitschek. Beleza? A turminha aqui, ó, olha só, toda a uniforme padrão, marcando aqui presença, né, do primeiro ano da professora Mari, né? Olha só, aqui no campo, uma área verde muito bonita e um pé de pé muito bacana. Um grande abraço aí para a turma do primeiro ano da professora Mari, da Escola Plácido de Castro. Temos também mais outra turminha. Sim, aqui é a Escola Joaquim Pereira da Rocha, Extensão Tom Jubim, professora Cristina Medeiros, Machadinho do Oeste, né? Professora Cristina Medeiros. Um abraço, Amadinha, turma do primeiro ano. Muito obrigada pela foto. Temos também mais outra, a Escola Planalto de Cabixi, né? Creche Cerejeira, professora Rubivane. Só deu cerejeiras, hein? Creche Cerejeira. Então, um grande abraço aí para a professora Rubivane e a sua turminha, tá certo? Do primeiro ano. Ainda tem um mascotezinho ali, ó, no colinho, tá certo? Bebezinho. Beleza? E vamos à nossa mensagem do dia, Amadinho. Ó, mensagem de Luiz Alves. A vida na prática, a vida na acadêmica é essencial para nos mostrar a base teórica da profissão que queremos seguir. Mas somente na prática do dia a dia é que colocaremos à prova tudo aquilo que os mestres nos ensinaram e muitas vezes veremos que não era bem daquela maneira. Então, aí, mensagem de Luiz Alves, momento de reflexão. Amadinhos, olha só, obrigada às professoras queridas que mandou, né, que enviou as fotos, né? Muito obrigada. E olha só como cumpri, né? Cumpri, eu falei que ia colocar, coloquei, ó, tá bom? Então, muito obrigada pela participação de vocês. E até a próxima!